Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Está no ar Nação Petroleira, o programa que defende a soberania nacional. Que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu acredito na rapaziada. Boa tarde, eu sou Orlando Souza e está no ar novamente o programa Nação Petroleira, na Rádio Classista, uma iniciativa da Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços do Ceará, FETRANSE. O Nação Petroleira é programa que dá voz à categoria que sempre defendeu os interesses nacionais. Convidamos você, ouvinte, a nos acompanhar todas as quintas-feiras às 16 horas aqui na Rádio Classista, pelo site www.radioclassista.com, pelas páginas do Facebook /Rádio Classista, Sindipetro, Ceará, Piauí, e pelo aplicativo Rádio Classista, que você pode baixar na Play Stores. Hoje, 29 de março de 2018, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Petroleiros do Ceará e Piauí, Jorge Oliveira, que falará sobre a gasolina formulada. Você, ouvinte, já ouviu falar em gasolina formulada? Vai saber agora e quais seus benefícios e malefícios. Além dele, contamos com a participação do diretor do Sindicato dos Petroleiros, João Bernardino. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Orlando, aos ouvintes e aos espectadores, né? A palavra minha trava somente ouvinte, né? Não tem telespectadores do Facebook também, né? Que às vezes tem essa palavra que a gente trava às vezes a língua, mas é isso mesmo. Mas aos ouvintes, boa tarde, é um prazer estar aqui tentando elucidar essa gasolina formulada, né? Jorge, o que é a gasolina formulada? Rapaz, a gasolina formulada não é nada mais, nada menos do que uma mistura de vários solventes. Eles tentam, na verdade, fazer uma molécula de carbono parecida com a gasolina que é derivada do petróleo. Então eles fazem essas misturadas e é uma coisa difícil até de você dizer e até de fazer a fiscalização, porque são muitos tentando fazer essa fórmula e a ANP ela regulou isso e permite essa venda desse produto, né? Só que eu acho que as pessoas já têm notado, quem tem carro, e quando abastece o carro, às vezes eles, poxa, a gasolina foi tão rápido dessa vez, e aí a gente pensa que está nessa mistura de gasolina formulada. A ANP, depois que ela perdeu assim os contratos e houve, depois desse governo Temer aí, temeroso, ele fez uma redução, ele tinha um convênio com as universidades federais e fazia as fiscalizações dessa gasolina, né, de todos os postos do Brasil, e eles acabaram simplesmente com essa parceria e de quase 40 mil, eles faziam 40 mil, em torno de 38 mil a 40 mil fiscalizações, baixaram para 20 mil. Então a gente não tem a certeza porque a gente não consegue fazer essa pesquisa em cada posto. Mas a gente sabe que essa gasolina formulada já está aí nos postos de Fortaleza, uma coisa que o sindicato dos distribuidores disse que não existe, mas a gente tem notado que a gasolina a gente coloca no tanque do carro e às vezes aparece, tem gente que me fala isso, eu só abasteço Petrobras, mas e percebo que eu digo, rapaz, eu não tenho percebido dessa forma, mas tem gente que diz que abastece o carro e pouco tempo a gasolina desaparece. Essa gasolina formulada, ela é feita com vários solventes e dependendo do solvente que ele fez, ele é muito leve, ele realmente evapora com facilidade, né? Então a gasolina formulada é isso, é uma mistura de vários solventes, fica em torno de 200 produtos para que fique parecido com a gasolina, né? Então, e a ANP ela regula isso e ela permite essa venda, né? Jorge, essa gasolina formulada aí,
em vez de ser usado o etanol, eles estão usando o álcool anidro, né? Na mistura aí, principal, né? Tem a gasolina mesmo, feita de petróleo, que a Petrobras aqui faz isso, ela tem uma octanagem, um poder de energia maior do que essa gasolina formulada, em torno de 15 a 20% de acordo com o solvente que eles usam. É parecido com o etanol, né, que a gente fala, que assim, por que é que você tem que abastecer com álcool ou com gasolina, né? Você divide o valor do álcool pelo valor da gasolina e se der maior ou menor do que 0,7, você abastece com ela. Se for maior do que 0,7, você bota a gasolina. Por quê? Porque o álcool anidro, ele tem um rendimento menor. E é por isso que tem essa relação. Quando a pessoa compra uma gasolina formulada, ele já está perdendo de cara 15% de potência. Então, ele pensa que está fazendo um bom negócio e, na verdade, está fazendo um mau negócio. Além do mais, essa ruma de produto químico aí, eles simplesmente sujam mais o carro. Né? Ele tem muito mais produtos nocivos ao motor, ou seja, tem muito mais produtos químicos que ao mesmo tempo contaminam o motor e as borrachas os componentes de borracha do automóvel, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente pensa que está fazendo um bom negócio e às vezes fica aí pensando que está fazendo um bom negócio e está fazendo um mau negócio. Além de gastar mais gasolina, eu estou economizando 10 centavos, 20 centavos, mas na verdade ele está... Não, a gasolina formulada, ela é regulada pela ANP e deveria ter na bomba dizendo que é formulada, né? Ela gasolina, não é a gasolina comum, né? Gasolina comum, gasolina aditivada, e tem a gasolina pod, que a Petrobras faz, inclusive é uma gasolina de alta octanagem, maior rendimento, inclusive é usado na Fórmula 1, né? É por isso que o nome dela é pódio, né? Então é a gasolina de alto padrão, baixíssimo níveis de sujeira, então realmente é a melhor gasolina, é reconhecido mundialmente a gasolina Petrobras, né? Agora essas formuladas aí, né, que o Pedro Parente está fazendo essa regulação do preço da gasolina pelo mercado internacional, já para beneficiar justamente essas formuladas, né? E o camarada ganhar dinheiro. A Petrobras tinha uma condição diferente do que é hoje, né? Hoje a Petrobras virou uma empresa de negócio, assim, para privado mesmo, né? Assim, ela não é mais uma empresa que tem uma responsabilidade social. Ela está virando uma empresa, simplesmente uma empresa para dar lucro aos seus acionistas, né? Então é isso, a gasolina formulada não é negócio, não é... Assim, a princípio a pessoa pensa que pode ser um bom negócio, mas não é negócio, né? Ele vai realmente se prejudicar colocando gasolina formulada no seu carro. Jorge, já existe em Fortaleza a gasolina formulada? Essa a gente não tem como afirmar com certeza, né? Os distribuidores afirmam que não veio ainda essa formulada aqui para Fortaleza. Mas devido a várias pessoas terem nos falado sobre isso, que abastece e às vezes percebe que essa gasolina vai embora com mais rapidez do que de outras gasolinas, a gente tem quase certeza que já existe essa gasolina formulada. Até mesmo porque... Jorge, cortando um pouquinho aí, os valores entre a gasolina normal e essa formulada, há algum diferencial de valores aí já? Existe, exatamente para quê? Justamente para enganar a pessoa. Ele está tirando 10, 20 centavos, né? E o rendimento é 15% menor. Então 10 centavos, para ele ser assim, se fosse 10% e a gasolina fosse R$4, né, 4,40, então ele teria que ser no mínimo 44 centavos menor, porque o rendimento é menor, então deveria ser 44 centavos menor. Mas ninguém vê isso, né? Uma gasolina 44 centavos menor. Então não poderia o Diese fazer um estudo sobre essa gasolina formulada? Pelo que você falou aí, ela poderia ser muito mais barata do que está se vendendo nos postos de gasolina. Mas é exatamente isso, porque o lucro, as empresas, né, elas não querem saber de você simplesmente, eles querem ganhar o máximo que é possível, entendeu? Então, assim, quando eles fazem a gasolina formulada e dizem que o rendimento é entre 15% e 20% menor, com certeza deveria ser como é o álcool, né? Então, a gasolina é 20% mais barato do que a gasolina de petróleo, para compensar isso financeiramente. Mas ainda tem as perdas no sentido de sujeira, de resíduos que vai deixar no seu veículo. Então, mesmo assim, ainda não é negócio.
porque ainda não é uma boa qualidade de produto que seria que você estaria comprando. Então não é só isso, entendeu? Jorge, mudando um pouco o assunto, sobre a audiência pública que houve ontem lá em Capuí, você tem alguma novidade a respeito? Sobre as vendas, a audiência sobre... A audiência pública que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Capuí. Certo. E você tem a falar das novidades, decisões tomadas? Assim, a gente já tinha feito isso há 2 anos atrás. A Petrobras anunciou a venda dos campos, né, de Fazenda Belém, ele chama de poços de terra, né? E isso a gente fez grandes movimentações, a gente entrou na justiça e conseguiu barrar essas vendas. Agora, novamente, Pedro Parente, né, está colocando novamente à venda aí esses campos, inclusive agora também do Mar do Ceará, né? E a gente também vai fazer tudo que é possível, né, para poder barrar isso. Agora, o sentido dessa audiência foi para mostrar à população de Capuí quais seriam realmente as perdas que vai acontecer com o município, né? Caso ela feche, porque assim, o que dá lucro, Pedro Parente quer vender, e o que dá prejuízo, né, ou empate, ele quer simplesmente fechar, né? Então, assim, já aconteceu o que com a Quixadá? Fechou a biodiesel de Quixadá. Joatama, o próprio município de Quixadá e Joatama já sofreram com as consequências da saída da Petrobras. E a gente foi na Câmara lá, o vereador Sérgio e Hélio do PT, eles fizeram essa audiência pública lá para tentar chamar a população e abrir o leque de pessoas para poder fazer esse embate, que inclusive aconteceu recentemente, a venda que seria o fechamento das Fafem de Sergipe da Bahia, já foi revestido rapidamente só com a questão política, né? Jorge, com esse fechamento lá em Capuí, dessa base, vai o comércio em geral e as empresas de prestação de serviços vão sofrer alguns danos sobre esse assunto aí. Ora, você veja só, o royalty que Capuí hoje recebe é em torno de R$600 mil. Se ela deixasse simplesmente fechar, só quem vai sofrer é a população. Primeiramente vai ser o município em si, né? Simplesmente deixar de 600 mil, você está no caixa todo mês, tá, pessoal? Isso aí não é por ano, não, é todo mês 600 mil no caixa da prefeitura para fazer investimentos, né, para a população. Então você vê que com esses 600 mil só de royalties, imagine os empregos diretos e indiretos que trazem, né, de prejuízo para a população em si. Isso a gente foi lá justamente para mostrar que em Joatama, que é o distrito lá de Quixadá, sofreu e está sofrendo com o fechamento lá da biodiesel. E que eles teriam que se engajar, tanto a população como os vereadores, os deputados, né? E isso foi o que saiu lá da gente fazer essa... Jorge, então sofre o comércio, as prestadoras de serviços como salão de beleza, limpeza pública, esgoto, saneamento público. Com esses cortes dos royalties, o município vai sofrer um impacto muito violento. O antigo prefeito, que é o Dedé, foi o primeiro prefeito lá, inclusive era do PT, ele disse que a prefeitura quebra se a Petrobras realmente fechar o campo lá, ela simplesmente quebra, porque não tem como pagar as coisas, todas as despesas do município, né? Foi como aconteceu no Rio de Janeiro, né? Essa audiência que houve lá na Câmara vai seguir para deputados estaduais ligados lá ao município, como os federais e senadores? Exatamente, foi as decisões que a gente tomou, né? Que a gente vai fazer com que todos, inclusive a Luziane Lins, ela ficou de fazer um pronunciamento na Câmara Federal lá em Brasília a respeito desse desinvestimento que o Pedro Parente fala de desinvestimento, mas na verdade é privatizar a Petrobras, né? Ela disse que está vendendo ativo, está desinvestindo, mas na verdade está privatizando a Petrobras. A Petrobras está sendo privatizada por esse Pedro Parente, destruindo a Petrobras, na verdade, né?
E é uma empresa que simplesmente só traz benefícios para a população brasileira. E aí a gente vê aí o caos que é hoje no Brasil. E a Petrobras tem um papel interessante do lado social, quando ela foi criada, na educação, programas de ajuda comunitários, tanto para os municípios como para as capitais. Exatamente. Inclusive isso foi dito na audiência pública em tom claro e bem enfático. Exatamente isso. A Petrobras lá não é só chegar e explorar a região. Ela traz educação, ela traz saúde, né? Ela traz todo uma esporte, cultura. Tem vários projetos, né, da Petrobras naquele município. Então, assim, o que saiu mesmo assim da gente fazer essa luta em defesa dos ativos do Ceará foi isso, a gente falar com nossos senadores, com nossos deputados federais, estaduais, inclusive na Câmara aqui de Fortaleza, o deputado Eumano, a gente vai tentar falar com ele para fazer um pronunciamento em relação a isso e fazer com que o governador se engaje, os senadores se engajem, os deputados federais, todos, e reverter como reverteu aí Bahia e Sergipe para frente. A gente quer reverter também esse quadro aqui de venda de ativos, que na verdade é privatizar a Petrobras. Agora em agosto vai ter um embate aí dos sindicatos sobre o pré-sal na educação. Quer dizer, o município de Capuí deve estar incluído nisso aí, né? Com certeza. Essa mudança aí que foi feita, que o pré-sal seria exclusivamente da Petrobras e que toda essa renda seria 75% para a educação e 25% para a saúde, isso vai ficar de uma forma que ninguém vai saber o que vai acontecer. Porque assim, a Petrobras ela tem todo interesse em passar esses royalties de 75% e 25% para o Brasil. Agora, as estrangeiras, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai conseguir fazer com que eles façam isso? Então, é complicado. Nesses campos de pré-sal, o que está no pré-sal, o que está acima, ele pode simplesmente estar produzindo pré-sal e dizer que é de outra camada, né? Então, é complicado. Então, saber. Como esse ano é um ano eleitoreiro, né? O que nós, Sindipetro, poderiam fazer é uma pressão maior nesses deputados que estão tentando se reeleger, não era? É exatamente isso, né? A gente falou também lá em Capuí que é necessário que a população se lembre, né, do que é que os seus deputados, o que é que os seus vereadores estão fazendo, como foi a votação, né, nessa mudança aí na contra-reforma trabalhista, né, e todas as mudanças que foram feitas por esse governo temeroso, eles ficarem atentos, né, como foi que eles votaram, porque tudo que foi feito pelo tempo não foi para melhorar para a população, não, foi só para realmente piorar para o lado do trabalhador. Então, a gente vai relembrar as pessoas nessas votações como foi que os deputados, os senadores votaram. E isso vai ser cobrado com certeza e vai ser lembrado pelo sindicato, né, para todas as pessoas da comunidade. Por aí mesmo. Estamos sendo acompanhados pelo vereador Antônio Carlos de Freitas, ex-deputado estadual, desculpa. Ele dá boa tarde aos companheiros, né, que estiveram em Capuí, combatendo com o Sindipetro firme na luta. Antônio Carlos, um abraço do companheiro. Demais. Pois é, Antônio Carlos, a gente teve o prazer aí de participar juntamente com ele representando a deputada federal Luziane Lins, né? E fez lá um belo pronunciamento lá e realmente a gente foi abrilhantado aí com sua presença. Aí um abraço aí ao Antônio Carlos e a gente realmente acha que é mais uma força a nosso favor, né? Esse engajamento da companheira do PT, Luziane Lins. Ei, Jorge, nós poderíamos marcar o Sindipetro uma entrevista com a deputada Luziane Lins para ela vir falar sobre um pouco o que dessa coisa lá de Capuí e também
engajar nesse processo de ajuda com os outros deputados do Estado do Ceará. Cabo Sabino, que faz parte da comissão dos deputados do Estado do Ceará também, aqui, porque é tudo Ceará. Nós temos de lutar pelo Estado do Ceará. Na verdade, a gente, quando vai brigar pelo Ceará, tem que ser todos os parlamentares, independente de oposição ou de governo. Aí a população vai cobrar deles, né? O que é que está acontecendo? Isso aí é fato, não tem jeito. Se ninguém se pronunciar a favor e não fizerem o que tem que ser feito para defender o Estado do Ceará, como fizeram lá o pessoal lá na Fafem de Sergipe e da Bahia, foi revertido a base na força política mesmo, né? Então, esse Pedro Parente, ele pode ser presidente da Petrobras, mas também ele é mandado pelo governo. Então, a gente tem que fazer pressão, sim, sobre os nossos deputados, vereadores, todos, né? Porque tem que fazer pressão no governo para que seja barrado novamente, né, essa venda dos nossos campos do Ceará, porque a tendência aqui, pelo que a gente está vendo, é que a Petrobras vai sair do Ceará. Se ele começar a vender tudo, não vai haver mais nada de Petrobras. E a gente sabe que a Petrobras ela é uma empresa que, aonde ela chega, ela traz desenvolvimento, né? Ela traz E nós temos aqui no estado do Ceará o presidente do Senado, que é o Eunício de Oliveira, que o pessoal podia conversar com ele se engajar também nesse processo. É cearense, ele não quer se eleger de novo, então vamos lutar pelo estado do Ceará, senador Eunício de Oliveira. Vamos aí, nós estamos aguardando o senhor, um pronunciamento do senhor sobre isso aí. Tem que falar para a população do Ceará, sim, porque é que está vendendo tá vendendo todas as unidades da Petrobras, e esses desinvestimento, a maior mentira do mundo é justamente a privatização na Petrobras no Ceará. E nós, petroleiros e o sindicato, vai simplesmente barrar fazer de tudo, né, juntamente com a população e os deputados, fazer pressão no governo para que esse presidente corte realmente essa sanha de querer vender tudo. Ele podendo ser um presidente que faça alguma coisa para que a Petrobras cresça. É o único presidente que eu vi na Petrobras que só quer diminuir a Petrobras. É uma palhaçada que esse cidadão está fazendo. Se eu fosse presidente da empresa como a Petrobras, eu queria que ela crescesse comigo. Eu fiz a Petrobras crescer. Esse cidadão aí, que eu tenho nojo de falar o nome dele, simplesmente só faz diminuir a Petrobras, faz a Petrobras cada vez menor, cada vez menos importante para o país. Então, o meu repúdio a toda essa direção atual e do atual presidente. O que tudo aí que me faz também ficar assim meio triste é que tem petroleiro que entrou na Petrobras, concursado, está na diretoria de Petrobras e abraçando essas causas. Será que esse cidadão não tem vergonha de perguntar para alguém e dizer: eu sou petroleiro também, né? Porque está na diretoria, amanhã ele pode sair e se não ser mais diretor da Petrobras, mas são petroleiros. Tem de dizer para ele a verdade para eles. Por que isso? Deputado Antônio Carlos, muito obrigado pela audiência. Agora vamos a um rápido intervalo com a música de um compositor local, Berg Menezes. O cantor e compositor cearense que inicia 2018 se preparando para a gravação de seu segundo álbum, intitulado Qual é Sua Revolução? O disco pretende inquietar o público através de canções que falam sobre dualismo e conflitos, sejam pessoais, sociais ou políticos. O nome do álbum é uma pergunta que o artista faz para si e que compartilha com a sociedade em um momento tão decisivo para a coletividade universal. A minha ideia é lançar para as pessoas a pergunta: pelo que você lutaria? Você acredita em algo? Eu acredito que é preciso mudar as coisas, sair do lugar, achar um caminho novo, explica o artista. Música de Berg.
A um instante a gente volta novamente com as notícias. Jorge, por que a ANP autoriza esse tipo de combustível, no caso da gasolina formulada? Na verdade, isso aí é uma decisão das pessoas lá, né, que eles fazem uma... Eu acredito, não tenho certeza que isso é dessa forma, mas com certeza é para beneficiar algum empresário. A ideia, sempre, os caras estão assim, é para beneficiar empresário. Então, inclusive, se você olhar lá, vai lá dizer, toda gasolina é formulada. Toda gasolina é formulada, porque tem alcamil, etanol, é formulado porque tem vários componentes. Então ele vai dizer que tudo é gasolina formulada. Mas na verdade, a gasolina mesmo, a fórmula da gasolina, vem do carbono, tudo petróleo, é C8H18. Então tem esse negócio de a gasolina é cheia de produto, tudo é gasolina. A gasolina é cheia, é uma molécula que dá uma potência parecida. A gente tem nada disso, mas com certeza isso é para beneficiar algum empresário. Ok, Jorge. Vamos à música de Berga Menezes. Hoje você já beijou seu pai e não se esqueceu de dizer que é um imbecil. Não se sente triste por isso. Se não, então seja mais omisso. Ontem já quis parar o mundo e fez seu mapa de ataques, mas não teve forças, talvez por intuição, de que às vezes queremos coisas sem razão. Amanhã me peço um café e também um fuzil, mas não se recline assim. Divida comigo, não sou seu inimigo. Hoje você já escreveu seu
voltamos. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Agora vamos às notícias da semana. Saldão ANP. Litro do petróleo brasileiro a 4 centavos. Será que o governo ilegítimo do entreguista Michel Temer vai voltar a produzir moeda de 1 centavo? Para quem quiser comprar 1 litro de petróleo? Pois, como foi anunciado pela ANP, esta é a expectativa para o 15º leilão de concessão da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que acontecerá no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, Orlando, 29. Numa quinta-feira, a ANP fazendo um leilão, todo mundo distraído com a Semana Santa, Páscoa na frente, quase ninguém vai se ligar nisso. Isso aí é um serviço à nação brasileira, essa ANP, numa quinta-feira da Semana Santa, fazer um leilão desse. É uma coisa bárbara, esquisita, sem conexo e nexo. Com certeza, Bernardino. Isso aí é uma nova do 40. E ao mesmo tempo, essas grandes empresas que vão participar, tirando a Petrobras do meio. Isso aí é parente com a ANP. Brasileiros, escutais isso aí, nós não podemos dormir em preço esplêndido mais não. É o cara querendo vender o nosso país pra gente ficar na mão dos gringos aí. Justamente, Bernardino, grandes empresas estrangeiras como a MRI, Chevron, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil e Total estão de olho para levar para casa nada mais, nada menos que 70 blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural em 7 bacias sedimentares. Uma área equivalente a 950 mil campos de futebol. Enquanto isso, Temer e seu sócio Pedro Parente continuam administrando a Petrobras, uma empresa estatal, como se fosse portador, aliás, como se fosse particular e não do povo brasileiro. Você tá vendo aí, Orlando, como é que eles estão fazendo com a nossa Petrobras? Querendo que a Petrobras não participe desses leilões. Porque alguma coisa atrás tá vendo isso aí. Nós precisamos acordar para isso aí. A FUP aí, botar isso aí na justiça ou fazer alguma coisa mais forte em relação a esses assuntos aí que a ANP está botando à venda aí. Essa venda de petróleo aí, para você ter uma ideia, uns 4 centavos o barril, o litro de petróleo, isso é um absurdo, né? Isso aí, e fora isso aí é somente o começo, pessoal, porque quando você está comprando essa concessão, ele tem tal do excedente de óleo. Ele diz assim, se estima que tem tantos mil barris lá, vamos supor, 10 mil barris, 10 milhões de barris lá naquele reservatório, naquele campo lá que ele está tentando, né, fazer a prospecção. E aí ele faz essa estimativa e paga por aquilo que ele pensa que vai tirar, né? Mas na verdade, quando ele vê que paga por esse valor, e tem, vamos supor, não tem 10, tem 20, ou 15, o resto fica como? É dele, é do camarada, simplesmente é dele. Ele leva para ele o excesso de óleo, né? O excedente de óleo. Então, foi por isso que houve a mudança no pré-sal, aliás, com o pré-sal houve a mudança de concessão para partilha. Partilha e concessão são duas coisas diferentes. A partilha, tudo que você produzir, fica uma parte para o Estado. E tudo que, né? E a concessão não, você compra e aquilo ali é seu. Ele compra com a estimativa de produzir X barris e o que passar é dele. Então, essa concessão no pré-sal não pode acontecer. E eles estão tentando fazer a mudança na lei para que o pré-sal seja também através de concessão.
que é o maior absurdo que pode acontecer. O presidente Lula... A concessão, o cara fica 20 anos isento de qualquer imposto. A concessão ele paga por aquele campo por um tempo, né? E aí ele diz que naquele tempo lá ele tem que fazer a pesquisa, tem que fazer os investimentos, né? E tudo que ele investe, ele tira, bota no bolso dele e depois fica pagando o valor, né? Já na partilha não. Tudo que ele produzir, uma parte é da nação, né? Essa seria onde tem petróleo no mundo, é uma das melhores formas. Quando o país não tem dinheiro para fazer o investimento, é a melhor maneira. Mas no nosso país não precisa disso. A Petrobras tem tecnologia, ela que descobriu o pré-sal, ela tem toda a tecnologia e agora está fazendo parcerias. Olha só, eu fui lá sozinho, ninguém quis ser meu parceiro. Ele entrou com 3 parceiros, ele entrou com a Shell, com a Total e a Petrobras para perfurar o pré-sal. Quando chegou perto de 700 milhões de gasto, a Total disse, não quero mais não aguento mais não, saiu do negócio. Aí quando passou para 800 e poucos milhões, aí a Shell disse, não, também não aguento não, saiu. E a Petrobras ficou só. E fez e descobriu o pré-sal. Depois disso, simplesmente agora todo mundo quer o pré-sal. E o pior de tudo é que o Pedro Parente disse o quê? Não, vocês estão endeusando demais o pré-sal. E o pré-sal hoje é responsável por mais de 50% de toda a produção de petróleo hoje no Brasil. Então, é um absurdo que está sendo feito. A gente precisa ter o domínio do petróleo. O Brasil precisa produzir só o que precisa para a gente. E exportar aquilo que é de seu interesse. Agora, quando essas empresas chegarem aqui, elas vão simplesmente arrasar com o nosso petróleo, vão produzir o que puderem, vão levar tudo, e aí o preço do petróleo vai ficar preço banana de novo. E aí o que vão fazer? Vão vender o nosso petróleo a preço banana, a 1 centavo de novo, né? Então não podemos aceitar isso. A população tem que saber que isso aí é o maior assalto, né, que pode ser feito. A nossa maior riqueza hoje do Brasil se chama pré-sal. E estamos vendendo o nosso petróleo a preço banana. Jorge, é uma pista de latitude em 2 etapas, 49 blocos de poçal, as bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe e Alagoas, Campos e Santos, sendo que 9 blocos na bacia de Campos e 8 na bacia de Santos ficam localizados na divisa com os campos do pré-sal. É isso aí, mas isso é uma cortina de fumaça. Na verdade, esse pessoal que vai comprar isso aí, eles só vão querer comer filé. Osso ninguém quer não, né? E a nossa bacia, ela tem uma certa dificuldade. As bacias que têm dificuldades financeiras de produzir, que estão próximas de se extinguir, que eles chamam de campos maduros, esses ossos aí eles não vão comer não. Agora os filé, eles vão querer todos, né? Então, isso aí é só uma cortina de fumaça. Isso não vai, assim, se é que a Petrobras vai vender, eu acho assim, vai entregar um campo do Ceará, ele vai entregar para a pessoa produzir. E não vai vender, né? Então, ainda mais ficar o ônibus para a Petrobras. É dessa forma que eles fazem a rapinagem desse país. Após mobilizações, o Parente recua e suspende temporariamente o fechamento das fazendas. Em reunião no Congresso Nacional, nesta terça 27, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou a suspensão do fechamento das fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bacia e Sergipe, da Bahia e Sergipe. A medida deve durar por pelo menos 120 dias, a contar a partir de 30 de 6 de 2018. Durante esse período, um grupo de trabalho, GT, formado por representantes da Petrobras, da FIEB, da FIES, dos governos estaduais da Bahia e de Sergipe, além de representantes dos trabalhadores, deve buscar alternativas que viabilizam a manutenção das fábricas em operação. Rolando, isso aí é que os nossos parlamentares do estado de Ceará deverão fazer com o Capuí e a nossa bacia aqui do Ceará. Ir para lá para o Congresso, brigar para isso também ter uma audiência
pública lá dentro do Congresso para haver essa desmobilização disso aí. Pois é, e o presidente do Senado nem comentário falou, né, sobre as vidas aqui do nosso ativo. Fafem, só para o pessoal saber o que é Fafem, em Bahia, Fafem seria a fábrica de fertilizantes nitrogenados, né, que o petróleo, por incrível que pareça, as pessoas só pensam em gasolina, né, em diesel, mas petróleo ele produz mais de 3 mil produtos. Né? E a Fafem, além de fertilizante, tinta, solventes, é uma gama plástica, então até remédio sai de petróleo. Então as pessoas, quando se fala em petróleo, a gente está falando de um produto muito cobiçado no mundo. Né? Não é à toa que as guerras que estão aí não é por falta de petróleo, porque se tivesse petróleo em excedente não teria tanta guerra não, né? As guerras hoje é mais pelo petróleo, é o que se mais vende no mundo hoje, é simplesmente o petróleo. O petróleo é uma coisa que todo e qualquer país, para sobreviver hoje, precisa de petróleo. Fertilizante, tinta plástica, são 3 mil produtos, então petróleo não é... E essas fábricas de fertilizante que ele queria fechar, com a seguinte noção que ele colocava, que nós já importamos 80% dos fertilizantes para o agronegócio no Brasil, que é uma grande mentira. Nós produzimos hoje, nas nossas fábricas, se entrasse a de Dourados, Mato Grosso e a do Paraná, nós ficaríamos com quase 60% desses fertilizantes para agronegócio no Brasil. Então, isso é preciso mostrar à nação, ir para os jornais e falar. O jornalista tem de perguntar e mostrar coisa séria do país. A Fafem, se não me engano, é Mato Grosso e também Minas Gerais, não? Paraná. Nós temos 3 Fafem, do Paraná, na Bahia e Sergipe. Tem mais 2 em Coutinho. Uma no Minas Gerais e outra em Mato Grosso do Sul e Dourados. Isso, e com essas em operação ficaríamos com 80% de todo o fertilizante do país. Um país extremamente agrícola que precisa de fertilizante. Vai deixar de fazer fertilizante para vir de fora fertilizante. É uma palhaçada isso aí. 17 bilhões todo ano de importação. O impacto será muito grande, por exemplo, mão de obra, comércio, empresa de serviços e muitas outras coisas. Infraestrutura do município, onde estão as fertilizantes e outras. O agronegócio brasileiro se tornaria mais caro em relação aos agronegócios internacional. Isso aí tem tudo uma coisa inexplicável por baixo do pano. Ao redor dessas fábricas, que eles chamam de fábricas de fertilizantes nitrogenados, existem várias outras fábricas, né, privadas inclusive, que eles ficam próximos, né, exatamente de onde gera, né, a ureia, gera toda essa gama de produtos que as Fafem elas produzem. Então, não é somente prejudica a Fafem ou os funcionários da Petrobras que seja. É uma gama grande, né? Várias empresas que estão ao redor dessa Fafem também fechariam por conta disso. Não é simplesmente fechar uma fábrica de fertilizante, seria fechar várias fábricas ao redor dessa fábrica. Com certeza, essas grandes multinacionais que produzem fertilizantes entrariam no Brasil com muita facilidade, com preços muito altos e, ao mesmo tempo, a nafta que eles produzem lá, que vai para as petroquímicas que ficam ao redor dessas empresas de fertilizantes, iam perder muito. Com preço de importar, não é só a fábrica de fertilizante, tem uma camada de produtos que elas produzem que manda para as pequenas empresas de petroquímica na Bahia, no Sergipe, que ficam ao redor delas. Isso aí o mercado ia perder muito grande, a importação ia ser muito alta em relação ao mercado internacional. Ficaria refém, na verdade, né? Refém dos preços internacionais. E o que está acontecendo hoje com o gás,
que está acontecendo hoje com a gasolina, né, com os produtos, a gente fica refém. Se a gente não produz, né, fertilizante, vai ficar a preço internacional. O que vai acontecer? O preço sobe o alimento. É o que está acontecendo. A filosofia hoje desse presidente é totalmente equivocada. A Petrobras sempre fez isso, ela sempre produziu o seu produto, as suas gasolinas, os seus produtos, e não fazia essa variação de preço, porque ela ficava de olho no internacional e segurava. Quando baixava, ela não subia, nem quando subia, ela não baixava. Então, ela fazia uma média e mantinha um preço nos patamares que servem para a população. Também pega, viu, Jorge? Também pega, sabe o que também pega aí? Aquelas agrovilas, pequeno agricultor, familiar, tudo usa esses produtos. Eles compram naquelas empresas que vendem ao redor deles produtos para agronegócios, também eles consomem isso aí. Quer dizer, é uma gama que ia padecer com o fechamento dessas pequenas empresas, totalmente eles iam fechar, essas empresas que negociam produto de agronegócio. Tem no próprio gás, o que aconteceu com o gás de cozinha? Saiu de 40 e poucos reais para quase 80 reais. Então, por aí a gente já tem uma noção do que vai acontecer se a gente perder essas vendas, se a gente parar de produzir, os preços de produto, como é que vai ser aí, ficar refém do preço internacional. Tiros contra a democracia. Atentado à caravana de Lula é o mais grave episódio do gênero desde o ainda inexplicado acidente automobilístico que levou à morte o ex-presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Dutra, em 1976. É bom lembrar que o relatório da Comissão da Verdade de Minas Gerais, recentemente divulgado, destacou o caso de JK como uma das investigações devidas à sociedade brasileira. A morte do ex-presidente não foi devidamente explicada. Não há como mitigar a gravidade do atentado contra Lula. Foram tiros, não palavras ou mensagens covardes na internet. Atingiram ônibus com jornalistas, parlamentares e outros integrantes que acompanhavam a caravana, que se deslocava para Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul. Os disparos foram antecedidos nos dias anteriores por várias ações violentas orquestradas. Estava anunciada a escalada do ódio. A polícia do Paraná, estado governado pelo tucano Beto Richa, não deu segurança devido ao comboio. As reações deram ainda mais fôlego ao ódio. Depois do incentivo da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que elogiou os terroristas. Geraldo Alckmin e João Dória, ambos do PSDB, e candidatos à presidência e ao governo de São Paulo, culparam a vítima. Lula teria provocado a reação. Além de irresponsável, a avaliação dos paulistas é perigosa, incita o ódio e estimula a violência. Vitamina a divisão social. Funciona como cortina de fumaça a ação continuada dos tucanos em financiar ações de propaganda antipetista. Orlando, não se deve colocar. Cada um tem o seu lado político, o seu lado social, o seu lado que quer que seja. Principalmente o senhor Bolsonaro, que se diz que é candidato a um presidente do país, o que ele falou, o seu Alckmin e o seu Dória, a gente já entende esses dois, principalmente o Dória, que é um rapaz que é um rapaz de golinha, que não sabe nada que diz, está governando São Paulo pela primeira vez e mal governando. E os outros que disseram isso são pessoas que não conhecem a democracia, não sofreram o que alguns que estão aí sofreram no passado. Alguns que estão no PSDB e outros partidos aí sofreram na ditadura militar. Então, essas pessoas têm de ter uma coerência política, principalmente, que cada um tem seu lado político. As suas ideias, ninguém pode tirar dele, mas
Nós temos de olhar a democracia do nosso país, que a gente brigou tanto por isso. Devemos olhar esse lado, que é o principal lado de um país, a democracia, o que esse cidadão fez pelo país, e alguns que estavam com ele também, lutaram por esse país. Isso é a principal bandeira que devemos levantar. Não essa bandeira de retrógrado, de pessoas que não sabem olhar o lado da política e levam para o lado de badernas, aplicando coisas que não se usam mais hoje em nenhum país do mundo. É combativo esse tipo de ações que foi contra a caravana do presidente da República, o Inácio Lula da Silva. Então, nós devemos combater essas coisas que não estão na democracia brasileira, que tanto nós lutamos por isso. Muito bem. E essas foram as notícias da semana, que atualizam vocês o que acontece de mais importante na categoria no Ceará e no Brasil. Fique com mais uma música de Berg Menezes. Após o intervalo, teremos a música de Berg Menezes. Deixa eu te abraçar e te beijar, como fosse o primeiro e o último. Esquece do pecado que eu te fiz, como se fosse o primeiro e o último dos erros meus. E acalma esse teu coração vibrante. Ouça o que eu te digo nesse instante. Quero você aqui. Não importa se é segundo ou fevereiro. Minha boca no teu corpo e um chuveiro pra passar o calor. Mas se é frio, muito frio, então deixa eu te abraçar e te beijar, como se eu fosse o primeiro e o último. Esquece do pecado que eu te fiz, como se fosse o primeiro e o último. E o último, às vezes é quem sabe do começo. Pensando no que quero eu quase esqueço.
acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Após esse intervalo musical, teremos a parte cultural na palavra de João Bernardino. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cassista, programa Nação Petroleira. Hoje falaremos desse grande compositor carioca, Agenor de Miranda Araújo Neto, codinome Cazuza, nascido em 4 de abril de 1958. Ingressou na banda Barão Vermelho por intermédio de Léo Jaime em 1981. Escreveu as principais músicas Podia Nascer Feliz, Beck Balanço. O último álbum do grupo com a participação de Cazuza foi Exagerado, lançado em 1984. Em 1985, Cazuza iniciou sua carreira solo. Lançou o álbum Exagerado. Nesse mesmo ano, descobre ser portador de vírus HIV e em 1980 lançou Só Se For a Dois. No ano seguinte, Ideologia, em 89, declara publicamente que é portador do vírus da AIDS. Lançou seu último álbum, Burguesia. Nesse mesmo ano, recebe o prêmio Chapa de melhor álbum com Ideologia. De melhor canção com Brasil. Bastante debilidade, comparece à premiação em uma cadeira de roda. Falece no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1990. Vamos ouvir a grande música do Cazuza, Brasil. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, desimportante, em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim, confia em mim. Brasil,
Nação Petroleira. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. Até mais. Apresentação Orlando Souza, jornalista responsável Natan Camelo, produção de Carlos Augusto, técnico de som Orenilton Vidal, diretor de comunicação Fabrício Pontes, idealizador João Bernardino. Técnica Petras, Rádio Plastica. A Rádio Plastica é uma iniciativa da Petras, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Presidente Eliseu Rodrigues. Secretário de Comunicação e Imprensa Luiz Neto. Técnico responsável Orenilton Vidal. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho pé na pé da moçada que não pode dar fé e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito na rapaziada. 5h06. Escute aqui na Rádio Classista o programa Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais, de segunda a sexta, de 10 às 11 horas da manhã, ou assista ao vivo em um dos seguintes sites da Rede Classista de Rádio: FETRACE, Sindicato de Comerciários de Fortaleza, de Caucaia e região, de Iguatu, de Sobral e de Baturité, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Alternativos de Fortaleza, Sindicato dos Óticos do Ceará e Sindicato dos Trabalhadores em Sistemas Viários de Fortaleza. Democracia no Ar, um programa dos movimentos sociais, de segunda a sexta, de 10 às 11 da manhã. Escute, assista, participe. Rede Classista de Rádio da FETRACE. 5h07. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Por cima do mar eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei nos meus tempos de menino.